Meu nome é Pedro Henrique. Iremos falar mais uma vez sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a quarta parte. Vamos estudar a palavra no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, irmãos, mais uma palavra gloriosa, da parte de Deus, falando mais uma vez, essa é a quarta parte, sobre o caráter de Jesus Cristo. Podemos ver, aqui no versículo 36, que o Senhor Jesus, ele foi convidado, lá embaixo vai falar, por um fariseu, um religioso, O religioso ali convidou o Senhor Jesus para a sua casa. E o Senhor Jesus aproveitava a ocasião para ir falar ali um pouco sobre o reino de Deus. Aquele convite não foi diferente. Diz, que aquele fariseu convidou o Senhor Jesus para comer na sua casa. E o Senhor Jesus, entrando lá na casa dele, assentou-se à mesa para aquela janta. O versículo 37 diz assim: E eis que uma mulher na cidade, tem algumas tradições que diz da cidade, ou na cidade é a mesma coisa, mas o que quer dizer é que era uma mulher pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então aquela mulher, ela sabia que o Senhor Jesus estava naquela hora e naquele dia, naquele local, na casa daquele religioso. E ela ali já havia sentindo algo forte dentro do seu coração e aproveitou a ocasião para estar ali, junto, e ver as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus, poder tocar nele, poder sentir a graça de Deus. O versículo 38 diz que aquela mulher, ela se humilhou, ela sentiu o amor de Deus no seu interior. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com unguento. Aquele unguento era um perfume, que aquela mulher levou ali para
dar aquele banho ali no Senhor Jesus, né? Uma forma de gratidão, uma forma de humilhação para com Deus. E aquela mulher já sentia no seu coração não uma acusação da parte de Deus, né? Não um apontamento da parte de Deus, mas aquela mulher já sentia o perdão de Deus. Aquela mulher começou a sentir o amor de Deus, o serviço de Deus para com a sua vida. E aquele ato, né? Aquela esperança tocou o mais íntimo do seu coração para aquela mulher ali receber o perdão dos seus pecados e se humilhar aos pés do Senhor Deus, né? E a Bíblia diz no versículo 39 que aquele fariseu, né? Aquele religioso, quando viu aquela mulher que era uma pecadora, né? Pode-se dizer aqui uma prostituta, né? Ou uma mulher da vida, uma mulher da cidade. Aquele homem, quando viu, né? Naquele homem, dentro dele, tinha o espírito de acusação. É a mesma coisa dos dias de hoje, irmão. A maioria dos religiosos, infelizmente, tem esse espírito, né, de acusar e não olha para as suas vidas perante a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele fariseu existia isso, né, um espírito, um entendimento de acusação, né? Quando aquele fariseu olhou aquela mulher, a situação dela, né, que era uma escrava do pecado, uma pecadora, e ele se achava santo, né? Ele se achava digno, cheio de soberba, cheio de orgulho e cheio de vaidade interior existia naquele homem, naquela mulher, né? Existia, mas foi transformada, aquela mulher encontrou e teve um encontro com Deus, né? Aquela mulher, a partir desse dia, ela teve na vida dela um novo nascimento da parte de Deus, né? E aquele homem, mesmo frequentando um local religioso, nunca tinha nascido de novo, né? E diz assim, quando isto viu o fariseu, no versículo 39, que o tinha convidado, né? O Senhor Jesus foi convidado por ele, não convidou aquela mulher, né? Ela foi ali de penetra, né? Ela foi ali porque queria ver e sentir a presença de Deus. Falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Olha o sentido, irmãos, olha o que era o desejo e a intenção daquele homem, né? De acusar aquela pobre coitada daquela mulher. Eu não estou passando a mão no pecado dela. Eu não estou dizendo, né, que a vida de miscuidade, né, a vida de mistura que aquela mulher vivia era boa. Não estou dizendo isso. Mas a condição da mulher era melhor do que a do fariseu, era melhor do que a do religioso, porque ela alcançou misericórdia, né? Ela conseguiu receber o perdão dos seus pecados, ela conseguiu amar ao Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus amou a vida dela, serviu a ela e ele não conseguiu alcançar por causa da sua soberba e da sua vaidade, né? E aquele homem, dentro do coração dele, existia orgulho, né? Aquele homem, o ego daquele homem estava muito elevado e ele não alcançou a salvação da sua alma. O versículo 40 diz assim, o Senhor Jesus, mais uma vez, graças a Deus, né? Que o Senhor Jesus aqui fala mais uma parábola para ver se aquele homem, e se nós, nos dias de hoje, também consegue abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, né? Se a gente consegue abrir a nossa visão. E diz assim, e respondendo Jesus disse, Simão, o nome daquele homem era Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Aí o Senhor Jesus, do versículo 40 em diante, ele fala essa comparação. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro devia 50. Por exemplo, um credor, né, um dono de uma farmácia, um dono de um mercado, um dono de uma padaria, eu dou sempre esse exemplo, né? Vamos dizer que tinha 2 pessoas ali, uma devia aquele dono daquele estabelecimento R$500 e outro lhe devia R$50, né? Aqueles 2 homens ali eram devedores do dono daquele estabelecimento. Isso que o Senhor Jesus está querendo dizer àquele fariseu. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Né? Aquele homem viu
que aqueles homens não tinham condição de pagar. O que houve dentro do coração daquele credor? Ele perdoou aquela dívida, tanto uma dívida maior de 500, como uma dívida menor de 50. Ele deixou para lá, ele tirou aqueles devedores do caderno de anotação, do fiado, por exemplo, né? E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. O versículo 42. E Simão respondendo, no versículo 42, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Né? O Senhor Jesus perguntou, qual foi dos dois, né, que amou mais, que recebeu e que amou mais, que teve mais amor e que recebeu mais amor? Essa pergunta o Senhor Jesus fez naquela parábola. O 43, e Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Né? Então o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui a Simão? Está querendo dizer, irmão, que a salvação não é para cima. Né? A salvação está do nosso lado, né? É nos nossos atos, com o nosso cotidiano, com os nossos irmãos, nos nossos atos cotidianos com os seres humanos. O Senhor Jesus está dizendo, aquele que perdoa mais, ele alcança o amor de Deus, né? Aquele que tem mais misericórdia do seu próximo, ele vai alcançar alguma bondade vinda de Deus. Aquele que tem o coração mais puro nas práticas com os homens aqui da terra, vai alcançar alguma coisa boa de Deus, né? É isso que o final da parábola está querendo dizer para nós e para Simão, o fariseu. O versículo 45 diz, olha o que essa mulher fez, né? Tu não me deste ossos, não me deste beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, com perfume. Né? Aquela mulher ali derramou aquele perfume nos pés do Senhor Jesus, né? Alcançou, naquele momento houve um toque espiritual no interior daquela mulher, né? Ela alcançou o amor de Deus para a sua vida, porque ela amou, irmão. Ela alcançou porque ela amou o Senhor Jesus como homem aqui na terra, né? O versículo 47 diz assim, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor. Então vamos prestar atenção nesse versículo 47. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então está dizendo aqui, né, em outras palavras, que a salvação não é para cima. A salvação está de lado, né? Está no nosso próximo, começa aqui nas nossas práticas, né? Está dizendo no versículo 47, né, que conclui a moral da história, diz aqui, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Então, como ouvintes, como irmãos, é que o homem vai alcançar o perdão de Deus? Aqui está dizendo, não é através de uma oração para cima, não é através de uma busca irracional para o alto, não é desse jeito, mas é através de quem muito ama. Se eu perdoar o meu irmão que está do meu lado, eu vou alcançar o perdão de Deus, né? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Então ela só alcançou o perdão porque ela perdoou muito, né? Ele só alcançou a misericórdia de Deus porque ela teve misericórdia muito. Então, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, quem não ama, não alcança perdão. Em outras palavras, quem não pratica o amor, não pode ser salvo, né? Aí diz mais, o versículo 48, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Então, na verdade, irmão, há aqui uma justiça de Deus. Na verdade, não é Jesus, né, como Deus que está perdoando aquela mulher. Há um automático aqui. Aquela mulher, porque ela serviu muito, porque ela perdoou muito, porque ela amou muito o seu próximo, né, ela alcançou de Deus automaticamente o perdão da sua vida. Diz aqui, e os que
disse a ela: e os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Né? Perguntaram entre eles, e disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então aqui, irmãos, nessa parábola, né, que o Senhor Jesus está falando para aquele fariseu chamado Simão, existe um mistério. Entendam, para que possamos entender o caráter do Senhor Jesus embutido aqui nesta parábola. E um automático aqui para todos os homens. Aquele que interiormente, né, vive uma vida de prática com o seu próximo, de serviço, de amor, de misericórdia, de perdão, ele vai alcançar automaticamente, com Jesus e com Deus, o perdão dos seus pecados. Aquele que nas suas práticas, no seu cotidiano, nas mínimas coisas da sua vida, ele não perdoa, ele não serve, ele não ama, né? Ele não ajuda ninguém, ele não tem como Deus colocar ele em um lugar bom, né? É o que está dizendo aqui no versículo 47. Então entendamos que aqui não está falando, mais uma vez, de nenhuma lei, de nenhuma ritual, de nenhuma precisamos frequentar alguma religião para ser salvo. Não está falando aqui de nenhum dogma, de nenhuma doutrina, mas está falando de uma condição de caráter interior que no nosso exterior vai transparecer e sair. Né? Então, o versículo 47, ele explica mais uma vez sobre as características de Jesus, né? E o desejo de Deus para a vida de Simão e para as nossas vidas. Né? Aqui, quem devia 500, né? Automaticamente, olhando com os olhos normais, dá para perceber, né, que aquela mulher, né, devia mais, né? Devia 500, e aquele homem talvez ali devia 50, mas na verdade, irmão, quem devia mais era aquele fariseu, era aquele religioso, era Simão, porque a soberba, né? Ele não tinha prática de se humilhar, né? A vaidade, né? O orgulho estava dentro dele, ele não servia a ninguém, ele não queria nas suas práticas ser o menor, mas ele estava ali buscando, né, os primeiros lugares em sua vida. Aqui dá uma direção de primeiro lugar, ele já começou a acusar, a apontar a vida daquela mulher, né? A ver os seus defeitos, a ver os seus erros, né? Então quem vive uma vida de apontamento, né? Uma vida de julgar o próximo, não vai ter boas coisas perante Deus na próxima vida. Então vamos ver mais uma vez, né, aqui na quarta parte, sobre o caráter de Jesus, o que está querendo dizer para as nossas vidas, né? O Espírito do Senhor Jesus, o seu entendimento, querendo colocar dentro da nossa mente, né? Querendo implantar dentro do nosso entendimento, né, um bom caráter de ser humano, né? Um bom caráter de ser humano, irmão. Ele não quer buscar os primeiros lugares, né? Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, né, por estar aqui mais uma vez falando, meditando e estudando sobre essas maravilhosas palavras, né, que aqui já estamos, e já agradeço a vocês, a todos que têm nos assistido, né, têm tido paciência com nós nesses poucos minutos para prestar atenção nesses estudos, né, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.